o preço dos livros vai aumentar e isso não é bom. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, infelizmente, estou aqui para dizer o óbvio que precisa ser dito, porque essa semana passou lá no Senado um projeto de lei que se chama, denominado de Lei Cortês, ou Lei do Preço Fixo, e esse projeto de lei provavelmente vai partir para a Câmara, para o plenário da Câmara. A gente espera que não seja aprovado nesse plenário, mas, enfim, considerando a bizarrice que foi a forma com que esse projeto passou no Senado, a gente não pode ignorar que estamos num país em que coisas esquisitas acontecem. E eu estou aqui para dizer o óbvio, para dizer que preços aumentando não é algo bom, porque basicamente grandes influenciadores estão vindo aqui te dizer o contrário, estão tentando convencer que esse projeto vai, de alguma forma, incentivar a leitura num país em que ninguém lê. Bom, qual é a ideia então desse projeto de lei? Nós teremos um preço fixo para todos os lançamentos de livros no Brasil. Então, cada livro que será lançado por uma editora, a editora vai fixar um preço, vai dizer que tem que ser vendido pelo preço X e ninguém pode dar desconto em cima deste preço por um ano. Então, um ano depois desse lançamento é que o preço vai reduzir efetivamente desse preço de capa. E como a gente conhece, né, esses preços de capa praticados pelas editoras, nós aqui acompanhamos essas editoras. Geralmente, aí, lançamento no Brasil não está saindo por menos de R$100, pelo menos 120. Estamos vendo lançamento saindo por R$200, um livro no Brasil, né? Enfim. Então, basicamente, teremos um ano desse preço, obrigatoriamente, e as livrarias que praticarem descontos, que não praticarem esses preços, poderão ser multadas em até R$2 milhões, a depender aí de vários critérios, né? Reincidência e tudo mais, mas é isso que prevê esse projeto de lei. Qual que é a justificativa desse projeto? A justificativa é um texto maravilhoso, um texto lindo, poético, parece que nós estamos num conto de fadas em que o Brasil é um país leitor, um país que precisa de mais livrarias, porque as pessoas gostam de ir às livrarias. Elas sempre compraram livros em livrarias e pararam de comprar simplesmente porque temos um grande player de mercado, que hoje é, obviamente, a Amazon, né? A Amazon é o principal alvo aqui desse projeto de lei, porque a Amazon consegue praticar preços menores, entregar livro com rapidez e hoje é o grande player de mercado editorial no Brasil, né? Provavelmente eu sou uma grande consumidora de livros pela Amazon. Então a ideia desse projeto é que a Amazon não possa reduzir o preço desses lançamentos e no grande conto de fadas, que é esse projeto de lei, as livrarias vão voltar ao mercado graças a isso, vão voltar a vender, vão voltar a ter mercado consumidor, porque teremos mais pontos físicos de compra desses livros, né? Então, esse projeto de lei basicamente ignora a alteração nesse mercado, que hoje em dia é muito mais virtual e que hoje em dia, sei lá, os nossos avós, nossos pais têm um celular e conseguem comprar qualquer coisa na internet. E isso não é só para livro, né? Mas quando a gente traz para o assunto do livro, fica muito pior, porque basicamente no Brasil quem lê hoje é a classe média e a classe alta. Então qualquer pesquisa que você vá acessar, teve uma pesquisa de 2023 da Câmara Brasileira do Livro, que indica que praticamente metade aí dos compradores de livros no Brasil são da classe C. Para ser bem específica aqui com vocês, com a pesquisa na minha frente, 43% é da classe C, 39% da B e 7% da A. A gente tem 10% de compradores representantes das classes D e E, das classes mais pobres. Então, no Brasil, nós não temos leitores. Ainda esses que são os compradores, que estamos aqui na nossa bolha de leitores, são a minoria da minoria possível da população. Então, realmente se acha que com mais livrarias, primeiro, que com essa fixação de preço teremos mais livrarias, o que já não é presumível, né? Porque a verdade é que num mercado que é assim tão concentrado, num mercado em que se tem tão pouco consumidor para atingir, é muito mais fácil que grandes redes de livrarias se mantenham no mercado. Tanto é que a gente observa isso nas últimas décadas aí, enquanto houve o crescimento do e-commerce, né? Quem foram as livrarias que ainda vendiam, mesmo antes do e-commerce? São livrarias de rede. Então a gente tem aí, aqui no Sul, a gente tem a rede da Livraria Curitiba, tem a Martins Fontes, tem a Livraria Cultura, tem a Saraiva, que acabou de fechar, né, por falência, enfim. A verdade é que você pode ficar feliz por esse projeto de lei só se você
for aí um representante de alguma dessas redes, ou se você, sei lá, é dono de editora, porque nós, mercado consumidor, só vamos pagar mais caro pelos livros, e essa é a única consequência que a gente consegue observar, tanto no curto, médio prazo e provavelmente até no longo prazo. Porque não é simplesmente porque livrarias físicas não existem mais que as pessoas adquirem na Amazon. A Amazon oferece praticidade, você recebe um livro na sua casa, você consegue comprar vários livros de uma vez. Você participa de promoções, você participa de programas ali de fidelidade, a própria Amazon Prime é um programa de fidelidade. São vários fatores que levam alguém a comprar num e-commerce e não numa loja física. Eu digo por mim mesma, porque hoje eu não compro praticamente nada em loja física. Quando eu comprar uma roupa, eu compro em loja virtual. Qualquer bem de consumo aí que não seja perecível, a gente costuma comprar em lojas virtuais, ainda que se tenha que esperar para chegar, ainda que se tenha o risco de devolver, é simplesmente uma comodidade que hoje existe no mercado mundial, não só no mercado literário. Então não se pode ignorar esse fato e achar que fixando um preço, isso vai melhorar de um dia para o outro. E ainda que a gente possa dizer que fixação de preço tem algo positivo, porque a verdade é que fixação de preço é um absurdo que nunca deu certo em lugar nenhum, né? Preço de alguma coisa não é um grande vilão, não é uma coisa imposta por algum super monstro que está tentando te dizer que preço que você tem que pagar. O preço é simplesmente um indicativo de oferta e demanda. Então não é algo que você consegue simplesmente estabelecer um fixo, um máximo e um mínimo que tudo vai se resolver. O que eu acho que vai acontecer, sinceramente, com essa fixação é que as pessoas vão comprar menos lançamentos. Também estão tentando te convencer de que esse projeto de lei ele vai instituir uma política nacional para incentivar a leitura, para incentivar o livro e a diversidade dos livros, quando, na verdade, basicamente ela faz essa fixação de preço e ela institui essa política dizendo que vai fomentar o livro, vai garantir igualdade, vai estabelecer a fixação de preço. Eu estou aqui com um projeto de lei que passou, né, na minha frente, mas a única regra que ela estabelece é essa fixação de preço. E ela considera que essa fixação de lançamentos vai melhorar o mercado editorial e vai fazer mais pessoas lerem e adquirirem livros simplesmente porque tem mais disponibilidade em tese. Eu acho muito curioso que a própria lei brasileira, ela tenta incentivar com um aspecto tributário que na Constituição Federal existe a previsão, né, de imunidade tributária do livro, então não incidem impostos sobre o livro, sobre a venda, sobre a produção de livros, e ao mesmo tempo existe uma lei aqui que tenta te dizer qual o preço que você deve vender o livro, desincentivando o mercado consumidor, desincentivando a pessoa a adquirir o livro, porque essa é a grande consequência, esse é o grande ponto, né? Se o preço de uma coisa sobe, o grande incentivo que você tem é não comprar aquela coisa, é você disponibilizar seu dinheiro para outra coisa. E tudo isso, como a gente já falou, né, no mercado que não lê, um país que não lê. Inclusive, um grande exemplo que se dá quando se fala sobre esse projeto, né, se fala que não, nos países da Europa essa lei existe, ou na Argentina, uma lei parecida existe. Mas, primeiro, estamos falando de um país de países, né, como França e Argentina, que são os exemplos aqui, em que as pessoas leem muito mais do que no Brasil, né? E, segundo, não é porque um outro país aplica essa lei que é algo positivo, né? Não existe nenhuma presunção disso aqui. Então, enfim, a grande ideia de trazer esse assunto aqui, de expor esse assunto e de fomentar essa discussão, pelo menos, é que estão tentando te convencer que, por algum motivo, com a fixação de preço, né, com a proibição de dar desconto num livro, esse livro vai ficar mais disponível e mais pessoas vão adquiri-lo, o que para mim é completo absurdo dizer isso, porque quando você aumenta o preço de algo, quando você impede o desconto de algo, a grande consequência é que as pessoas vão comprar menos. E nós aqui na nossa bolha, né, temos essa percepção mais fácil, porque a gente acompanha preço de livro, a gente acompanha mercado editorial, mas pensa na pessoa que compra 2 livros por ano, que volta e meia pode entrar numa livraria e comprar um livro. Qual é o incentivo para essa pessoa, para ela comprar um livro que está ainda mais caro do que antes? Se antes ela já não comprava, por que agora ela vai comprar? E outra coisa, né, você deve observar, sempre em projeto de lei, a gente fala muito em lobby,
observe quem está defendendo esse tipo de projeto. São livrarias pequenas. Nós estamos vendo pessoas que têm livraria de bairro, se é que isso existe ainda, porque eu vivo aqui numa capital e eu não tenho nenhuma livraria perto de mim que não seja de rede. Eu tô falando de uma capital e eu moro no centro, no bairro centro de uma capital. Se ainda existem esses livreiros, eles estão fazendo defesa a esse projeto, porque o único público que eu vejo defendendo esse projeto são influenciadores que não te explicam por quê, que esse projeto vai melhorar a sua vida, e os grandes donos de livrarias de rede desse país, né? Então, basicamente, o confronto que a gente tem aqui com esse projeto é a Amazon e os e-commerces em geral, né? A gente compra livro também aí, Submarino, etc, né? Hoje muito menos, mas se comprava muito livro na Submarino há pouco tempo atrás, versus os donos de grandes livrarias de rede. Ou seja, quem se beneficia no final das contas são sempre empresas e grandes empresas, e nós, mercado consumidor, estamos tentando comprar uma ilusão que os políticos estão tentando nos passar, quando na verdade os grandes prejudicados somos nós, que vamos pagar mais caro. Simples assim. Ou que não vamos nem comprar, né? Então é isso, queria trazer para vocês essa reflexão, porque eu estou vendo absurdos de pessoas vindo aqui na internet defender esse projeto e dizer que vai aumentar a venda de livros, vai aumentar o incentivo às pessoas para lerem, para comprarem e para visitarem livrarias, quando a gente sabe que isso já passou há muito tempo e não vai retornar. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Deixem aí sua curtida, deixem aí seus comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.